dos investimentos já. Poxa, passamos pela parte do cara que ele estava endividado, ele resolveu as dívidas dele, ele começou a poupar, ele começou a investir. Vocês têm uma abordagem específica? Como é que vocês pensam? Porque o que eu mais vi durante esse boom de educação financeira, que ele aconteceu meio que num movimento retroalimentado. Pessoas falando de educação financeira na internet e os investimentos com desempenho muito bom de 2016 até idos de 2021. E aí, nessa parte, o pessoal ficou imprudente, porque pensava, não, investimento é 100% em bolsa. É difícil achar um cara que fala 100% em bolsa agora que você tem uma Selic em 13,75%. Como é que vocês pensam nessa relação? Porque geralmente quando tá dando certo, o cara quer sempre correr mais risco. Quando começa a dar errado, ele vira conservador. Mas aí vai vender num preço baixo. Bom, temos que levar em consideração que a economia é cíclica, né? Que a maioria dos ativos vai ter momentos bons e momentos ruins. Quando está tudo muito depressivo, muito pessimista num certo mercado, geralmente é a hora de analisar os fundamentos do que há naquele mercado e escolher o que há de melhor. Quando eu convido a pessoa para escolher um mercado, eu estou convidando a pessoa para uma postura ativa. Né? Vai comprar imóveis? Cara, você tem que conhecer imóveis. Vai comprar fundos? Tem que conhecer fundos. É a mesma coisa com cripto, com fundo imobiliário. É irresponsável eu convidar a pessoa para colocar todos os recursos num único mercado se ela não for uma pessoa que vai olhar esse mercado no dia a dia conectada com outras pessoas. Você sabe muito bem disso. A essência do seu curso Viver de Renda é isso, né? Aprenda, mas mantenha-se envolvido. A questão é, quando eu estou orientando pessoas que não têm condições de assumir a atividade de investidor, existem técnicas que são muito mais eficientes, como, por exemplo, investimento por objetivos. Quando eu sei quais são os sonhos da pessoa, quando eu sei quais são os riscos que a pessoa tem de curto e de longo prazo, né, o risco de envelhecer que a gente mede pela curva de evitabilidade financeira. E o risco de curto prazo tem a ver com empregabilidade, se a renda é estável, se a pessoa é profissional liberal ou não, se depende ou não do emprego. Eu tenho que avaliar um tamanho da reserva de emergência da pessoa de curto prazo, liquidez, renda fixa, e tem que modelar um plano para a previdência. Não necessariamente um plano de previdência, mas um plano de previdência é uma das melhores maneiras de fazer um plano para a previdência. Uma estratégia, uma carteira que você vai acumular de maneira disciplinada ao longo do tempo e obter os benefícios fiscais, tributação mais baixa, enfim. Nesses dois extremos, acho que já há um bom consenso no mercado de quais são as melhores soluções. A dificuldade está no meio. O que é o ideal? Uma carteira de ações, fundo imobiliário, porque a taxa tende a cair, pré-fixado. Quando a gente fala de investimento por objetivos, eu tenho que saber da pessoa se ela tem planos de fazer uma viagem para o exterior. Então, talvez o investimento em dólar seja oportuno. Se tem compromisso com uma data específica, né? Minha filha faz 15 anos no ano que vem, então eu não posso ficar especulando com a festa dela, que é um negócio caro, eu sei quando eu vou usar o dinheiro. No Copacabana Palace não tem, né? Você chega no Copacabana Palace e vai fazer uma tendinha na praia depois de um tempo, porque o mercado virou, né? Então, então, existem investimentos que são compatíveis com a necessidade de liquidez, certeza do ganho, previsibilidade e outros que alguns planos que me dão liberdade. O pessoal fala, vou trocar de carro a cada 2 anos, mas se eu fizer um bom resultado nos investimentos, eu troco por um carro melhor. Poxa, eu vou pôr renda variável para a pessoa. Pode ser que ela até tenha que trocar por um carro menor. Mas no momento que eu sei bem quais são os sonhos da pessoa, eu consigo fazer centavo a centavo a composição da carteira que eu vou prescrever para um assessor de investimentos. E o trabalho do assessor de investimentos vai ser me dizer qual que é o melhor produto dentro daquela categoria que eu sei exatamente como é que funciona. Então não fica muita margem para erro. O que vai acontecer? Crises acontecerão, e aí as pessoas que estão passando por um planejamento perceberão que os projetos de curto prazo estarão preservados e protegidos por ativos vinculados à Selic ou ao IPCA, e os projetos de médio e longo prazo, nos momentos da crise, dão aquela chacoalhada. Né? Eu tive um certo valor em ações, em cripto, em fundos imobiliários que encolheu, mas esse valor é importante para mim para os projetos de médio e longo prazo. No momento que encolhe, eu não estou pressionado para realizar o resultado, porque não estou realizando esse projeto nos próximos meses. Então, eu tenho a calma de revisar a carteira, estudar os fundamentos, trocar referências, às vezes fazer um resgate, aí você cria um provisionamento ali para compensação de tributos na mesma categoria, mas o processo de ajuste não é um processo sofrido, como aconteceria quando a pessoa tem tudo em ações, tudo em imóveis. De repente, precisa do dinheiro, não tem liquidez, né? Ou o mercado está para baixo. Na hora que surgiu uma necessidade, você está perdendo 20% na carteira, ainda vai perder mais 5%, porque o mercado não está interessante. Então, adequar a carteira de investimentos às necessidades da pessoa faz com que ela tenha muito mais tranquilidade para atravessar as crises e consiga aproveitar as oportunidades das crises. A gente faz rebalanceamento
quando há grandes desequilíbrios na composição da carteira. E funciona, que é uma maravilha. Um bom exemplo, começo da pandemia. Naquele momento eu tinha um curso online, todos os meus alunos tinham uma carteira mais ou menos que sugerida de acordo com uma inteligência financeira que expunha as pessoas ao risco. Quase que 100% dos meus alunos tinham uma posição em renda variável. Quase que 100% dos alunos tiveram uma boa perda quando você viu lá 6 circuit breakers, a bolsa caindo 50% em 3 semanas. Naquele momento, planos de curto prazo estavam sendo desfeitos por causa da pandemia. Vou cancelar uma viagem, vou cancelar um curso, vou cancelar um outro projeto que é fazer uma reforma, mas vou usar esse dinheiro, por exemplo, para adequar minha casa para o home office. Bem diferente da situação de quem estava com tudo engessado e vendo o dinheiro cair, tem para o home office, o que eu vou fazer? Os projetos de longo prazo, por exemplo, independência financeira, tinha uma simulação lá, 15 anos para acontecer, a bolsa caiu, foi para 25 anos a independência financeira. A pessoa não está feliz. Mas naquela queda, eu vejo que há o tempo suficiente para estudar daquilo que caiu, o que tem maior probabilidade de se recuperar. Não é manter a posição, né? Porque o buy holder sofre mais do que aquele que atenta para as oportunidades e eventualmente troca as posições. Puxa, estou perdendo 20% num ativo, compra outro. Lembra que na recuperação, na mesma categoria, você tem compensação de tributos e pega o que tem maior potencial. Então, o que a gente faz? Rebalanceamento de carteira quando há grandes desequilíbrios. Mas a carteira é muito conhecida de acordo com os sonhos que a pessoa tem. Você sabe que, claro, no Brasil a gente não tem essa estatística tão consolidada assim, mas quando você olha os Estados Unidos, a eficiência de se fazer uma carteira, né, que é um asset allocation, ela tem se mostrado muito superior, por exemplo, à estratégia única e exclusiva de investir em bolsa, né, quando você faz essa comparação em termos de benchmark. O que é curioso, uma estatística recente que eu vi, 85% é estratégia. O goal-based investing, investimento por objetivo, dentro do quê? De uma carteira em que você vai fazer uma distribuição, renda fixa, renda variável, ou seja, montar esse asset allocation. E 25%, eu falei 85? 15%. Então, 15%, né? Não, então, desculpa, deixa eu corrigir aqui. 80-20. Tá? 80% do sucesso é a estratégia, ou seja, é o asset allocation, né? Um perfil conservador, X de renda fixa, X de renda variável, perfil agressivo, muda a composição. E os 20% vem da escolha do produto. Muitas vezes, né, quando você não faz, não monta a sua estratégia, porque você não tem tão claramente seus objetivos, uma das possíveis explicações, né, que você trouxe aqui, né, da pessoa ir lá e fazer o resgate, é porque o foco está muito no produto, esperando o retorno apenas do produto. A primeira oscilação que tem, ela vai lá e resgata. Quando você traz a pessoa para uma visão de carteira, já que estamos falando de 20% apenas do sucesso, né, 80% é carteira, se você tem uma carteira de fato diversificada, os produtos eles vão ter uma correlação em que você vai ter produtos oscilando negativamente, outros positivamente, mas na composição você tem uma carteira positiva atravessando todos os ciclos econômicos, né? Então, claro, são discussões diversas que a gente tem, porém, o que nós acreditamos aqui em termos de planejamento, e aí falando de longo prazo, o asset allocation ele tem se mostrado igualmente eficiente, né, para atravessar os ciclos econômicos, mas principalmente para fazer com que os objetivos das pessoas eles de fato se concretizem, né? Então, os Estados Unidos têm números, no Brasil ainda não tem, mas tudo leva a crer que, para longo prazo, a asset allocation é o que mais funciona. Pelo menos no nosso trabalho aqui, né, Gustavo? A gente acredita nessa tese, né? E aí, quando a gente vê o Open Banking já avançando e fazendo com que os produtos sejam muito mais competitivos no mercado, isso sempre aconteceu no Private Banking, né? O grande investidor sempre teve acesso a produtos eficientes. E o pequeno investidor sempre se sentindo meio que enganado pelos bancos, mas na verdade que ele acaba sendo caro para o banco, né? Hoje, com a tecnologia, com o Open Banking funcionando, você encontrando no seu banco produtos de outros bancos, você tem uma competição mais interessante. Então, a tendência de achatamento daquela diferenciação que existia entre um produto e outro, o mercado se torna mais eficiente. Assim como se você abrir uma conta nos Estados Unidos hoje, você sabe que um perfil conservador você vai ganhar entre 5% e 6% ao ano. Moderado entre 7% e 8%, arrojado entre 8% e 10%. A tendência é que no longo prazo no Brasil a gente esteja construindo mais ou menos essa realidade em que o desempenho passa a ser mais conhecido. Por quê? Na hora que um ativo vem a mercado, um IPO, o fato de você ter informação clara sobre aquele ativo faz com que o investidor experiente precifique o preço justo daquilo. Então ele não vai pagar nem mais nem menos, porque tem muito investidor trabalhando e aquilo é regulado pelo próprio mercado.
No mercado pequeno do Brasil de hoje, dos últimos anos, isso não era possível. Poucos investidores, pouca capilaridade, muita euforia, muito efeito manada, qualquer preço que era colocado no mercado, às vezes era comprado, às vezes não, dependendo do argumento que quem está vendendo, e você não tinha um mercado com preços justos. Com o aumento do número de CPFs na Bolsa e nos diversos mercados. Né? A gente fala Bolsa por vício, né? Mas os mercados estão se multiplicando. Mas o aumento do número de investidores, o aumento da educação financeira e a capilaridade, ou seja, a acessibilidade desses investimentos para mais pessoas, faz com que você tenha eficiência no mercado. E aí, para se diferenciar, sua alocação de investimentos para conquistar um desempenho interessante no longo prazo. Diga aí. E aí a referência. Eu acho que falta para a gente também uma referência do que é um bom retorno da carteira. Né? Porque aí a indústria coloca o benchmark CDI, coloca o Ibovespa, predominantemente CDI. O que a gente teria que olhar é o juro real. Né? Quando você fala de projetos de longo prazo, o desempenho da sua carteira tem que ser o quanto ela de fato está crescendo, né? Em termos de ganhos, quando se compara ao preço das coisas. Então, isso não é, diferentemente do americano, né? Isso não é ainda algo que está na nossa cultura, né? Que é olhar o ganho real dos investimentos. Até porque os extratos que a gente tem é tudo baseado nos benchmarks, que são muito mais voltados a desempenho frente a produtos, aí não estou falando daqueles 20%, do que, de fato, no que está no estratégico, que é a alocação, né, baseado em classe de ativo, que corresponde aos 80%. Né? Sobre essa ótica, a gente vê o quanto que é generoso um título público que paga IPCA mais 5% ao ano. O governo está... Generoso não, porque, na verdade, o governo tem que ser atraente para o investidor. Né? Se ele baixar os juros, ninguém investe. Mas como que esse ganho fácil realmente ele é irreal, ele sai caro para o país. Né? E o ideal é que esse ativo renda menos para que a economia possa entregar resultados melhores. Não, se você olha numa...